Voltei, meu povo! Cheguei ali na casa dos coroas, né? Na casa dos meus pais. Uma hora dessa, 7 horas da manhã, quando abri o portão, veio logo aquele cheiro de café. E disse, é fazer o que, né? Já que eu estou aqui, aquele cafezinho, conversar um pouquinho antes de ir para casa. E aí vamos voltando o deslocamento em direção ao meu QTH Sossego vulgo casa. Aí eu olhei pro céu, tá meio as nuvens mais escuras se aproximando. Mas é aquela coisa que vocês já conhecem, né? Quem vai pra casa não se molha, mas também não tá com cara de quem vai chover agora não. Se cair algumas gotículas de água, algum sobejo celestial, vai ser pouquinha coisa. A temperatura também tá agradável, tá agradabilíssima. Nem tá quente, nem tá frio. Bom, só de não tá quente já é uma vantagem gigantesca para esse deslocamento. Eita, ser melhor. Escapei do banho de lama. Posto J Flor 2. Antigo esse posto. Tem um ali por onde a gente passou que é o J Flor também. É não sei. Conheço como J Flor. Desde eu menino que tem aquele posto lá. Posto de combustível. Esse aqui também é antigão. Algumas coisas ficam bastante tempo em alguns comércios. Tinha um ali depois do posto, já chegando aqui no que hoje é uma igreja evangélica. Na época de eu menino, o prédio tá praticamente do mesmo jeito. Na época de eu menino, era uma loja de móveis chamada J Resende. Quem é da área aqui e é antigo conhece. J Resende. Tá lá o prédio do mesmo jeito. Só que hoje é uma igreja evangélica. Mas as nossas, pelo menos assim, nossas referências antigas ainda estão lá. Posto de combustível, J Resende, a Urbana ali na frente. Esse galpão do Nascimento Nassau. São prédios bastante antigos que após aí 40 anos ainda estão firmes e fortes. 40 eu digo porque é desde que eu me entendo por gente. Mas deve ser mais antigo? Pode ser mais antigo? Pode sim. E quando eu me entendi por gente já tava lá. Então, por que não mais antigo ainda? Não sei. Talvez sim, talvez não. Hoje a gente tem uma coisa legal, assim, a tecnologia trouxe isso pra gente, nos possibilitou, que é aquela questão do Google Maps, quando você abre e coloca o pontinho lá na rua, aí você vê mais ou menos, como está na atualidade. Às vezes a atualidade são 2 anos, 1 ano, alguns meses atrás. Aí você... outras datas, aí coloca aí 5, 8 anos atrás. Aí você vê como era. Aí você tira um fino aí. Tipo, meu menino tem 4 anos de idade. Aí ele, isso continuando, isso permanecendo, eu acredito que não tem motivo para não continuar. Mas quando ele tiver assim, mais ou menos na minha idade, que abrir o Google Maps, se olhar a casa que eu nasci, na casa que eu cresci, como era na minha infância, aí vai abrir o Google Maps lá, outras datas, aí volta pro então longínquo ano de 2024, 2020, o ano do seu nascimento.
Aí tá lá a casa. Às vezes pode pegar até o carro do papai lá pela frente da residência, na hora que o carro do Google passou. Isso é legal, né? Relembrar, trazer aquelas memórias mais antigas, aquele saudosismo, aquelas lembranças boas. Esperamos boas, né? Nem sempre as lembranças são boas de alguma coisa, mas nesse ponto específico, meu menino, espero que sejam só lembranças boas. A gente faz isso através de um retrato antigo, já amarelado. Você vê pessoas queridas que já não estão mais em matéria, né, com a gente, porque na memória continuam. E eles vão ter, essa nova geração, essa geração mais tecnológica, vão ter vídeos, vão ter outros subterfúgios para fazer essa memória voltar à tona, vir à tona. Vão ter vários registros para isso. Isso é bom. Mais uma vez a tecnologia ajudando as pessoas. Eu fiquei sem entender, eu olhei rápido assim, vi as duas rodas pra cima. O cara tá empinando com as duas rodas, como é que é isso? Não, é o cara que tá carregando a bicicleta numa moto. Abrir o Google e vai olhar essa obra da ponte antes e depois. Tem uma foto aqui da ponte de Igapó, na época que só tinha essa ponte de ferro. Eu acho que início da década de 60 essa foto, década de 50, final da década de 50, que não tinham essas duas pontes, que foi feito primeiro a de lá, eu acho, depois essa daqui que a gente tá, só tinha de ferro na época. E aqui essa área que hoje é mangue era como se fosse uma praia. Aqui essa área do Beira Rio, essa comunidade aqui à direita, uma areiazinha branca, rapaz, bonito, parece uma praia, um ponte. Final de semana o pessoal vinha tomar um banho de rio com água extremamente limpa na época. Aí o pessoal vinha aqui. Teve até um projeto de um estudante da UFRN, um projeto que ele fez de tipo uma revitalização dessa área, uma construção de tipo, como é que eu posso dizer, um observatório não, ali ao redor da ponte de ferro, rapaz, um local pro cara dar um passear, ter um observatóriozinho. Agora me fugiu da mente aqui a palavra, mas para o pessoal vir em final de semana virar um ponto turístico. Como eu já falei em outros vídeos, os pontos turísticos aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, estão muito abandonados. A gente tem uma fundação governamental estadual responsável por cuidar desses pontos turísticos principalmente, mas o que a gente vê é justamente o contrário, vê abandono. Vê o abandono. Um exemplo maior é o museu, o antigo museu lá de Ceará-Mirim, o Casarão ali nas terras da usina São Francisco. E na época que eu trabalhei lá em Ceará-Mirim, em 2012, existia o museu. Hoje tá lá abandonado o prédio, só fezes de animais, não tem telhado, não tem mais a escada, tá lá abandonado. Quer dizer, a história é abandonada, a cultura norte rio-grandense do Brasil em si, né? Uma época que tem
tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Na época da produção de cana, se a gente for tirar pela importância econômica que gerou para a região e tal, o próprio avanço da medicina através do proprietário lá do casarão, que era médico, me fugiu o nome dele agora. Ele fez descobertas importantíssimas para a medicina brasileira. E está lá abandonado. Aí o lado negativo, a escravidão, né? Aí não tem o que se discutir, a escravidão. Tem histórias muito tristes da época dos escravos lá em Ceará-Mirim, especificamente lá em Ceará-Mirim. Mas são histórias que, mesmo sendo ruins, mesmo sendo tristes, revoltantes, essas histórias elas não podem ser apagadas. Elas poderiam até ser apagadas da mente de quem passou por essas coisas, para não causar um sofrimento maior. Mas ela tem que ser lembrada por todos, para que isso não se repita de maneira nenhuma, nem próximo disso. Quanto mais como foi a época da escravidão, o sofrimento de um povo. Então a tecnologia pode vir a ajudar nesse aspecto também. Mas apagar isso da história, eu na minha opinião, não acho correto. Teve uma época aí que foi uma discussão grande sobre o Holocausto. Que alguns historiadores não queriam comentar e até o próprio povo judeu disse, não, a gente não pode apagar isso da história de forma alguma. Isso não pode ser esquecido. Os horrores que o povo judeu passou não pode ser esquecido. Tem que servir de exemplo para outras gerações. De maneira nenhuma isso pode ser esquecido. É dolorido, muita gente até hoje. É algo mais recente do que a escravidão, o Holocausto. Existem pessoas, eu acredito que ainda deva ter pessoas vivas ainda que passaram por isso, tiveram parentes que passaram por isso na sua família. E elas ainda hoje sentem a dor daquele período, mas apagar isso da história não é certo, ao meu ver. Muita coisa na história deixa de ser comentada, né? E acaba sendo esquecido. É até aquele filme 300, ele fala um pouco disso, né? Nesse sentido, quando o rei Xerxes, Deus rei Xerxes, vai falar com Leônidas, ele diz que se ele não se render, ele vai apagar o Esparta da história. Todo escriba grego terá suas línguas e seus olhos arrancados, e serão punidos com a morte aqueles que lembrarem que um dia Esparta existiu. Quer dizer, ia ser apagado da história. Uma coisa que aconteceu mais ou menos com Pompeia, a história de Pompeia, até se descobrir realmente, se redescobrir, né? A cidade de Pompeia, ela estava apagada da história, digamos assim. Como alguns outros, olha, chegando com aguinha. Como algumas outras citadas lendas, dizem lendas, algumas histórias que se acham lendas, são lendas até se comprovar que realmente aquilo aconteceu. Estou falando de história muito antiga. E não é uma... A gente vê hoje histórias aí de 40 anos, por exemplo, cerca de 40 anos atrás, a história distorcida, contada de acordo com que aqueles que
como eu posso dizer, aqueles que têm a palavra hoje mais efusiva, dizem, foi assim, ponto. Mas quem viveu, viu que não foi assim. Porém, não são ouvidos, entre aspas. Então conto mais histórias aí de milhares de anos atrás. A própria história do planeta Terra, o início da civilização. Existem várias questões não respondidas, várias perguntas não respondidas. A própria evolução do ser humano, a própria busca pelo elo perdido. Como a humanidade evoluiu de um macaco. Se falta um elo nessa corrente, o elo perdido. Pois é. De vez em quando eu gosto de dar uma lida, assistir alguns programas que falam sobre esse tipo de curiosidade. É legal. Esse é o pessoal da guarda. Era municipal, tomando aquele cafezinho esperto para começar o dia. E olha aí, ó. Quem não tem sua proteção veicular AVSL aqui no finalzinho da rua, Avenida Itapetinga, chegando aqui na rotatória da Rio Doce. Se você não tem, não perda. Procura a AVSL mais pertinho de você. Pois é, meu povo, vou me aproximando aqui do meu QTH Sossego, vulgo casa. A gente já conversou bastante hoje. Então eu vou ficar aqui com aqueles pensamentos aleatórios, nesse restinho de caminho que falta até chegar no meu destino. Então deixo todos vocês com aquela vinheta do final do vídeo. E tchau, 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 tchau. Tchau! Fim de viagem, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve, curte e compartilha. Valeu, até a próxima!